Mulheres de Esperança. Nos últimos tempos, vimos imagens e vivenciaram situações que marcaram muita gente em Portugal. Ruas inundadas, árvores caídas, casas danificadas, lugares que pareciam seguros e tranquilos e que, em poucas horas, ficaram completamente diferentes. E quando vemos essas imagens, percebemos como as coisas podem mudar rápido. Um espaço que era casa deixa de ser habitável. O investimento de uma vida de esforço que em segundos passa a nada. Uma estrada que deixa de existir. Uma rotina que parecia garantida e que desaparece. E, na verdade, a vida às vezes também é assim. Não precisa de ser uma tempestade, literal. Às vezes o que chega é uma notícia inesperada, um despedimento, uma doença ou a perda de alguém que amamos. Há momentos em que sentimos que a nossa vida se desmoronou. Então, como lidar com isso? Como acordar na manhã seguinte e continuar a vida? Como encontrar esperança e alento? Querida amiga, se já estiveste neste lugar ou se estás nele agora mesmo, este programa é para ti, porque hoje queremos falar sobre o que acontece quando tudo se desmorona e sobre o que é possível encontrar mesmo no meio dos escombros. Olá, eu sou a Inês Gaspar. E eu sou a Sónia Simões e este é o Mulheres de Esperança. Esperança para as mulheres de todo o mundo e através das gerações. Acho que todas nós, ou alguém perto de nós, já teve momentos assim, Sónia. Momentos em que aquilo que parecia estável deixou de ser, mas há coisas que acontecem na nossa vida nas quais não temos controle nenhum e que nos deixam sem chão. Olha, Inês, eu acho que a primeira coisa que vale a pena dizer é que o desmoronar, ele não escolhe o momento certo nem a pessoa certa. Acontece a toda a gente na realidade e acontece de formas muito diferentes e em muitos dos casos não foi diretamente provocado por algo que nós fizemos. Pode ser a morte de alguém que amávamos profundamente, por exemplo, uma doença que transforma a nossa rotina do dia para a noite, uma relação que acaba, um sonho que não se concretizou, ou às vezes uma acumulação de pequenas coisas de repente, que desabam todas ao mesmo tempo. Sim, e nesses momentos há uma pergunta que surge quase automaticamente. E agora? Exatamente. Porque quando algo importante cai, ficamos sem saber muito bem como reconstruir, como enfrentar o amanhã na incerteza, na ausência, como arregaçar as mangas e avançar com a nossa vida quando a estrutura se abalou e ficou destruída. E é curioso porque a psicologia fala muito de algo que todas nós precisamos. Sentir que temos algum controle sobre a nossa vida. Isso dá-nos segurança, claro. Sim, mas quando acontece algo inesperado, uma crise, uma perda, uma mudança brusca, esse sentido de controle abana, não é? E isso é muito desorientador, porque nós mulheres estamos muito habituadas a gerir, a resolver, a segurar as pontas, não é? É quase genética isto. E de repente há algo que não conseguimos gerir, que não tem solução rápida e que não depende de nós. Exatamente, e é por isso que nesses momentos sentimos emoções assim tão intensas, não é? Como o medo, a ansiedade, a confusão, às vezes até uma sensação de injustiça, isto não devia de acontecer, e o nosso coração grita desenfreadamente, porquê a mim? Sim, a verdade é que na maior parte das vezes não conseguimos responder a essa pergunta e nem nos ajuda, na verdade, porque às vezes não fomos tidas nem achadas no acontecimento. Por exemplo, os temporais que enfrentámos há umas semanas ou há uns meses, ou a perda de alguém que nos é querido, ou um despedimento em massa, não é? Isso não depende de nós. Exatamente, não temos influência nenhuma em nada disso, mas há uma coisa sobre a qual podemos ter influência, e é a forma como nós reagimos às situações. É verdade, mas às vezes levamos uns valentes abanões. Ou se levamos. E há dias muito escuros, em que não conseguimos avançar, ver um caminho, ver uma luz. E imaginamos logo que a estabilidade é permanente, mas a realidade é que a vida tem fases. Sim, fases de construção, de crescimento, e há tempos em que algo se perde, muda ou precisa de ser reconstruído. E isso não significa que a nossa vida acabou. Significa apenas que uma parte da história mudou. E sabes que a psicologia também fala de um conceito interessante chamado crescimento depois da adversidade. Interessante.
Então, a ideia é que, em alguns casos, os momentos difíceis acabam por mudar a forma como vemos a vida. E não quer dizer que a dor seja boa, não é? Mas porque às vezes ela faz-nos parar, reavaliar prioridades e perceber o que realmente importa. A verdade é que muitas pessoas, depois de uma crise, começam a valorizar mais as relações, a saúde, o tempo, até a própria fé. Exatamente, ou seja, aquilo que parecia apenas destruição acaba com o tempo por abrir espaço para algo novo. Sim, mas a verdade é que isto também não acontece de um dia para o outro. Exatamente. Nem sempre conseguimos ver algum sentido no momento em que estamos a atravessar a dificuldade. Isso é perfeitamente normal. Aliás, a maior parte das vezes sentimos-nos injustiçadas, não cuidadas, não valorizadas pela vida, às vezes até por Deus. E recuperar destes eventos traumáticos da nossa vida é um caminho, é um processo. Mas há algumas coisas que podem ajudar quando sentimos que a vida deu um tombo, não é? Um trambolhão. E parece-me que a primeira delas é aceitar que vamos ter que lidar com o processo. Pois, aceita que dói menos. É verdade. Seja o luto, a perda, o roubo, independentemente de qual seja a situação, é perceber que vamos ter que lidar com ela, não é? Não podemos fugir, e com tudo o que ela de facto implica. É bem verdade, Sónia. Eu acho que isso é uma boa base e sem isso vamos estar sempre em luta e em conflito. Na prática, permitirmos-nos estar mal é o primeiro passo para ficar melhor. Sim, e sem culpa, sem pressa. O luto, o choque, a confusão são partes legítimas do processo, não podemos fugir delas. Isso é tão importante, porque às vezes tentamos saltar essa fase. Sim, processos. Tentamos saltar tudo muito processos. rápido. Queremos ir diretamente para aquele lugar de paz, de ok, já superei tudo, já estou bem, já me resolvi, já está tudo resolvido e acabamos por ter de lidar com isso mais tarde. Porque vai aparecer. Olha, e outra coisa que é importante também é aceitar uma realidade tão simples. Não controlamos tudo. Sim. E isso pode parecer desconfortável, mas na verdade também pode ser libertador. Eu sei que parece aqui um bocado antagónico, porque muitas vezes o que mais nos desgasta é tentar controlar aquilo que está fora do controle das nossas mãos, na verdade. Sim. E outra coisa que é muito, muito, muito importante é não atravessar estes momentos difíceis sozinhas. Dizemos isto muitas vezes, porque a nossa tendência é, muitas vezes, fecharmos-nos, tentarmos resolver tudo sozinhas, mas na verdade é que fomos feitas para viver em relação, dividir cargas e construir em conjunto. Sim, conversar com alguém de confiança, pedir ajuda, partilhar o que estamos a sentir, pode fazer uma diferença enorme. Não precisa ser uma pessoa qualquer, pode ser uma pessoa escolhida com cuidado, com calma. E talvez a última coisa seja lembrar que reconstrução raramente acontece de uma vez só. Para construirmos uma casa, ela de um dia para o outro não está de pé e pronta para habitar, não é? Era bom. Não é assim que funciona. Não, muitas vezes é passo a passo. Um dia de cada vez, uma decisão de cada vez. Uma pequena esperança de cada vez. Ai, tão lindo. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Temos estado a falar de momentos que parece que a nossa vida desmoronou, mas como ter esperança depois disso? Há situações difíceis com as quais nos deparamos, em que conseguimos ver a luz ao fundo do túnel, mas há outras em que é mesmo difícil ver essa luz. Como ter esperança nesses momentos? Olha, a mim faz muito sentido falarmos da razão da nossa esperança. Não é? Somos mulheres de esperança. Porque quando sentimos que tudo está a ruir, a Bíblia, o livro da sabedoria, diz-nos que em Deus não há sombra de variação. Exatamente. Tudo pode mudar, mas Deus não muda. E a Bíblia não ignora o sofrimento humano, já também referimos isto várias vezes. Pelo contrário, muitos dos textos bíblicos foram escritos exatamente em tempos de crise. Exatamente. Há um versículo muito conhecido no livro de Salmos que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ou seja, quando tudo parece instável, existe um lugar onde podemos encontrar verdadeira estabilidade. Isso não significa que os problemas desapareceram imediatamente, claro. Sim, é verdade. Mas significa que não atravessamos esses momentos sozinhas. E isso é tão importante, Sónia. Há uma coisa que me parece essencial trazer aqui para a nossa conversa, que é a diferença entre ânimo verdadeiro e o otimismo forçado.
Uhum. Porque não é a mesma coisa. Ora bem, conta lá mais. Então, o otimismo forçado é aquele que diz: vai correr tudo bem, pensa positivo, tens de ser forte. Um chavão, não é? Que muitas vezes até vem de pessoas bem intencionadas, claro que sim, mas que na prática nos fazem sentir ainda mais sozinhas. Porque nega o que é real, que é o sofrimento do momento. Sim, o ânimo verdadeiro é diferente. Não é fingir que não dói. Exato. É encontrar razão para continuar, mesmo quando está a doer, quando dói. Exatamente. E não deixar que as circunstâncias tenham a última palavra sobre quem somos ou sobre o que Deus pode fazer. É isso. A fé não nos tira do meio da tempestade, mas sustenta-nos dentro dela. E há uma diferença enorme entre ser varrida pela tempestade e ser sacudida, mas mantida de pé. Sim, e a esperança bíblica ela não é um desejo vago das coisas melhorarem. É uma âncora. Como diz na carta aos Hebreus, no capítulo 6, diz assim: esta esperança temo-la como âncora da alma, segura e firme. Uma âncora, ela não impede as ondas, nem as tempestades, não é? Mas impede que o barco seja arrastado. Ela firma o barco nas profundezas, porque às vezes as pessoas têm a ideia de que a fé equivale à ausência de tempestade. E a Bíblia nunca prometeu isso. Nunca. Jesus disse mesmo: no mundo tereis tribulações. Portanto, é garantido. Sim. Mas acrescentou logo a seguir, Algo importante. muito importante: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, os desafios são reais, a dor é real e também é real que há alguém que a venceu e que está connosco no meio dela. Um outro versículo que gosto muito e que fala que Deus está perto dos que têm coração quebrantado. Olha, até há uma versão que diz assim: os que são justos clamam ao Senhor, que atende e os livra de todas as suas aflições. O Senhor está perto dos que têm o coração ferido, liberta os que têm um espírito carregado de angústia. Essa imagem é muito forte. Sim, mas é tão também alivia tanto, tão aliviadora. Reconfortante, não é? Sim. Porque lembra-nos que Deus não se afasta quando estamos frágeis. Pelo contrário, Exatamente. não é? A Bíblia mostra muitas vezes que Deus é próximo precisamente nos momentos em que estamos mais vulneráveis. Este programa está disponível nas principais plataformas digitais. Querida amiga, se o chão te fugiu debaixo dos pés, se estás a atravessar algo que não escolheste e que não sabes como vai terminar, queremos partilhar isto contigo. Não estás sozinha e existe um Deus que te compreende. Não precisas de estar bem para falar com Deus. Não precisas de ter a fé arrumada para te aproximares dele. Podes chegar exatamente como estás, com dúvidas, com cansaço, com o coração partido. Porque o Deus que nos acompanha não é um Deus que só aparece quando estamos fortes. É o Deus que disse: sou o teu socorro, bem presente nas tribulações. Presente, aqui e agora, no meio disso que tu estás a passar. Talvez esta semana possas fazer uma coisa muito simples. Podes parar e dizer a Deus, com palavras simples: não consigo mais, preciso de ti, estou aqui. E se tiveres alguém de confiança na tua vida, partilha com ela, porque quando tudo se desmorona, o que mais precisamos não é de força para reconstruir tudo sozinhas, é de saber que não estamos sozinhas nos escombros. E a boa notícia é esta: não estás. Mesmo que não sintas isso agora, mesmo que tudo pareça silêncio, Deus está. E caso queiras, nós gostaríamos de orar por ti e ouvir-te. Envia-nos mensagem nas redes sociais ou pelo WhatsApp 912-126-835. Obrigada por estares desse lado, por caminhares connosco nesta conversa. Se este programa fez sentido para ti, partilha com outra mulher que também precise de ouvir isto hoje e desejamos muito que encontres esperança hoje.